Em Brasília, 19 horas e 11 minutos. Em Assis também, 19 horas e 11 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar. Nesta terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. Dia 5 de setembro de 2023. Já são 248 dias do ano de 2023, faltando 117 dias para 2024. Hoje, completando 193 dias da ocupação nas terras prometidas e compradas para ser o residencial aprumado. Na contagem regressiva, faltam 483 dias para o término do mandato dos atuais prefeitos e vereadores. 483 dias ou 69 semanas. Hoje, o dia clareou às 6h28 da manhã e escureceu às 18 horas e 12 minutos. Dia 5 de setembro. 5 de setembro comemora-se o Dia do Irmão, o Dia do Oficial de Farmácia, o Dia da Amazônia e o Dia da Raça. Essas são comemorações no Brasil. Mundialmente é comemorado o Dia Internacional da Caridade e Dia Internacional da Mulher Indígena. São, então, as comemorações neste dia 5 de setembro. Estamos a 48 horas de um feriado, ou menos do que isso, né? Feriado 7 de setembro, em Assis, será marcado pelo desfile militar, cívico-militar, na Avenida Pascoal Santilli, na Vila Progresso. É a descentralização que a prefeitura faz em desfiles, né? Vez ou outra na Davi Passarinho, vez ou outra na Pascoal Santilli, e sempre vai ter aquilo, né? Quando é na Pascoal Santilli, o povo que mora lá no morro, mora lá do outro lado da cidade, reclama. Quando é na Vila Prudenciana, o povo que mora no Jardim Amauri, no Jardim Morumbi, reclama porque é do outro lado da cidade. Por isso que tem o centro, né? O centro é centro para todas as regiões. Não favorece e não prejudica ninguém, é sempre no centro da cidade. E por ser final de semana ou feriado, não atrapalha o comércio, não atrapalha o trânsito, enfim. Mas é uma opção da prefeitura, eu só estou dando a informação. Desfile de 7 de setembro em Assis vai ser na Pascoal Santilli. Teremos o tiro de guerra, teremos lá a polícia militar. Por falar em tiro de guerra, hoje o tiro de guerra está em luto. Morreu hoje, aos 75 anos de idade, o tenente João Batista Barcarolo. Ele foi instrutor do tiro de guerra em Assis por pouco tempo, mas o seu nome é marcado na história do tiro de guerra 02046 de Assis. Tenente João Batista Barcarolo está sendo velado na Sala 4 do Centro Funerário São Vicente e será sepultado amanhã às 8 horas da manhã. Muitos atiradores com certeza se lembram do então Sargento Barcarolo, agora na reserva, Tenente Barcarolo, que faleceu nesta terça-feira no Hospital e Maternidade, conhecido como Hospital Dr. Zezinho. É lá que ele estava internado, as causas da morte não foram informadas, o que obviamente nós respeitamos. O velório acontece no Centro Funerário São Vicente e o sepultamento do Tenente Barcarolo será amanhã, logo no começo da manhã, às 8 horas da manhã,
no cemitério municipal da Saudade, em Assis. Portanto, o Exército em luto pela morte do tenente Barcarolo. Sentimentos à família e aos amigos e aos atiradores, né, que prestaram serviço militar e tinham como instrutor o sargento Barcarolo. Sentimentos. Cumprimento meu amigo Rodrigo Teodoro, o Fubá, que está lá em Bernardino de Campos, está lá na construção de base de silos na JM e está pedindo para mandar um abraço para os trabalhadores. Já devem estar descansando agora, né? Já devem estar todos descansando depois de um trabalho difícil no dia, com calor. Aqui ainda choveu um pouquinho à tarde, né? Para dar uma refrescada. Mesmo assim, a temperatura continua alta em todo o Vale do Paranapanema. Por falar em temperatura, por falar em tempo, a situação não está fácil no Rio Grande do Sul, não, hein? Eu me lembro que antigamente a gente se orgulhava de viver num país onde não tinha ciclone, terremoto, abalo sísmico, e sempre a gente agradeceu muito a Deus. E durante muito tempo o ditado era que Deus protege o Brasil, né, por não ter esses aspectos não tão naturais, né? Porque na realidade eu diria que é mais uma reação da natureza à ação humana. Mas, enfim, o ciclone que passou pelo sul do país fez, além de muito estrago, provocou mortes. Estava lendo agora há pouco no portal UOL, Universo Online, e a informação é de que bombeiros localizaram 15 corpos e subiu para 22 o número de mortos pelo ciclone no sul. As novas vítimas foram encontradas no município gaúcho de Mussum, informou o governador Eduardo Leite. Difícil a situação lá no sul do país. Aqui continua bastante quente, né? Continua bastante quente a temperatura. Quente, mas por outros motivos, está a cozinha lá na Casa do Bauru, né? Que está a todo vapor. É só encomenda chegando e pão na chapa, carne na chapa e o Bauru de carne vai saindo. Um abraço para o César e para a Flávia. Estão lá na Casa do Bauru acompanhando a gente. Eu acabei de receber uma notícia da Polícia Civil que cumpriu um mandado de prisão temporária em Paraguaçu Paulista em decorrência de um homicídio ocorrido no final de semana. Na noite de sábado, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo em uma residência na Vila Marim, em Paraguaçu Paulista. A vítima, de 43 anos de idade, é atingida com 2 tiros na cabeça após desavença familiar com a sobrinha que fugiu do local. A vítima, de 43 anos, chegou a ser socorrida, foi encaminhada para o Hospital das Clínicas de Marília, onde infelizmente não resistiu e morreu no domingo. A Polícia Civil iniciou buscas para localizar e cumprir o mandado de prisão temporária em favor da investigada. O setor de investigações gerais de Paraguaçu obteve informações de onde o revólver calibre 32, utilizado no crime, foi escondido. Assim, os policiais foram até o Matagal, distante 5 quilômetros da residência da vítima, e a autora indicou onde havia escondido a arma. Ela foi conduzida à delegacia de polícia,
foram adotadas as providências, ela foi presa, encaminhada à cadeia pública de Lutécia. Vai passar por audiência de custódia e vai ser recolhida à cadeia feminina de Tupi Paulista, onde ficará à disposição da Justiça. Prisão foi realizada ontem pela Polícia Civil, que encaminhou essa notícia para a imprensa. Triste notícia. Triste notícia para a nossa região, mais um homicídio, e um homicídio em decorrência de desavença familiar. Desavença familiar. A sobrinha acabou sendo presa após a investigação da polícia civil. Aliás, essa morte foi o comentário do Paulo hoje cedo no programa Acorda Assis. Vamos ouvir o comentário do Paulo, que se refere ao homicídio em que essa moça foi presa lá em Paraguaçu Paulista. Fala, Paulo. Adão Leme, de 40 anos de idade, foi ferido por um disparo de arma de fogo na noite de sábado em Paraguaçu Paulista, na Vila Marim. Ele foi socorrido, passou pela Santa Casa de Paraguaçu e em seguida foi encaminhado até o Hospital das Clínicas em Marília. Porém, ele não resistiu e ontem veio a óbito. Então ele pegou e morreu ontem, depois em causa aí foi dos ferimentos que ele recebeu do disparo desferido por uma pessoa que até o momento ainda não foi encontrada. Porém, a polícia realiza diligência para localizar o criminoso. Então está aí um homicídio acontecido na noite de sábado em Paraguaçu Paulista. Muito bem, como foi dito, essa participação do Paulo foi hoje pela manhã e não tinha informação da prisão da sobrinha que matou o tio com um tiro na cabeça, crime ocorrido em Paraguaçu Paulista. Obrigado, viu, Paulo? Bom, ontem teve sessão da Câmara Municipal e, como a gente havia previsto, não tivemos toda aquela bagunça, toda aquela baderna, toda aquela algazarra, todo aquele tumulto da semana passada, quando o prefeito esteve lá, junto com seus comissionados, enfim, e provocaram aquele espetáculo triste, deprimente para a democracia. Mas nessa segunda-feira, ontem à noite, a sessão foi calma, a sessão foi tranquila, e a presidente da Câmara, Viviane Delmassa, apresentou um resumo hoje pela manhã no programa Acorda Assis, e a gente repete para você. Vamos ouvir a presidente da Câmara, Viviane Delmassa. Bom dia, português. Martins. Bom Seja dia, ouvintes da bem-vinda, Rádio Viviane. Interativa, na 29ª sessão ordinária que realizou no dia 4 de setembro de 2023, foram apreciados por essa casa o projeto de decreto legislativo número 4/2023 do Fernando Augusto Vieira de Souza, que outorga o título honorífico de cidadão assisense ao subtenente Rodney Antônio Gonçalves, o projeto de lei número 148/2023 do vereador Luiz Antônio Ramon, que institui o selo Empresa Amiga da Mulher. Nós tivemos o projeto de lei número 152/2023 do Alexandre Cachorrão e do Vinícius Simini, que inclui no calendário oficial do município de Assis Urso Rock Festival. Projeto de lei 164/2023 do vereador Edson de Souza, que institui e inclui no calendário oficial do município de Assis a campanha de conscientização sobre a esclerose múltipla. E também nós tivemos o projeto de lei 179/2023 do prefeito, que solicita a abertura de crédito adicional especial de R$ 62 mil para a Secretaria Municipal de Cultura. Além dos projetos apreciados, nós tivemos os requerimentos, moções e indicações. Muito obrigado a Viviane, presidente da Câmara Municipal, pela gentileza de prestar aí esta informação, que é um resumo, na verdade,
do que foi discutido e votado na sessão da Câmara Municipal nesta segunda-feira. Uma sessão calma, sessão tranquila, diferente do que aconteceu na semana passada. Por falar em semana passada, eu acho que vocês devem ter ouvido e visto. Fizemos uma junção, né, de ouvido e visto, ou visto, que ontem nós falávamos da preocupação com a chegada das eleições, com as notícias falsas que, com certeza, deveremos ter, principalmente nas redes sociais, né? Vocês se lembram que eu falei ontem que antigamente a gente tinha aqueles panfletos anônimos. Os mais experientes com certeza se lembram daquele tempo de panfletos anônimos que eram distribuídos, jogados nas casas de madrugada, principalmente quando chegava bem próximo à eleição. Pesquisa falsa, enfim. Era o desespero. Geralmente quem pratica esse tipo de crime, é um crime eleitoral, né? É quem está atrás e acha que não vai ganhar, então desesperado, acaba produzindo e distribuindo panfletos anônimos. E não é que o tal do panfleto anônimo voltou. O tal do panfleto anônimo voltou. E numa versão ainda mais primata. Deixa eu achar aqui a fotografia que eu recebi hoje. Está aqui, quer ver? Eu não vou conseguir colocar aqui na imagem, porque o Gregório já montou aqui todas as imagens, os áudios, mas é inacreditável. Eu recebi hoje uma fotografia de um amigo que estava fazendo caminhada pela manhã. E encontrou num poste de energia elétrica, um panfleto colado no poste. Então agora a nova versão é panfleto anônimo colado no poste. Antigamente eram vários que eram jogados nas residências, na porta da escola, onde tinha votação. O Queco está lembrando aqui, era uma loucura nas madrugadas, era uma loucura mesmo. E a polícia correndo atrás, e um grupo que achava que ia ter panfleto anônimo ficava tentando cercar. Era um tal de contratar motoqueiro, motociclista, para sair jogando panfleto anônimo na madrugada. E agora tem uma versão nova de panfleto. Um poste em Assis, um amigo fazendo caminhada, ele viu lá e tirou a fotografia e me mandou. Está aqui é uma folha, na verdade, de caderno, não é nem um panfleto, né? É uma folha de caderno, com o seguinte escrito: os 8 vereadores da confusão, 2 pontos, um bando de vagabundos são os maiores empecilhos da cidade. Eu vou ver se consegue. Não dá, porque essa imagem de fundo que eu uso... deixa eu explicar. Tem muita gente que fala, nossa, português, sua casa é chique, tem até um piano. Isso aqui é um cenário virtual. Pode ver que quando eu aproximo a mão da câmera, ela até desfoca, porque o cenário lá atrás é virtual. Tá vendo? O cenário lá atrás é virtual. Outro dia foi muito engraçado. Nossa, português, você sabe tocar piano? Gostaria, mas não sei. É que eu vejo um piano lá no fundo da sua casa, na sua sala. Aí eu tive que explicar, não, aqui não é um cenário virtual que a gente usa. Então, esclarecer, porque tem gente que pode achar que não teria nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, né? Mas o cenário que você vê ao fundo é um cenário virtual. Então, não dá para eu mostrar aqui, mas aí não dá para mostrar, porque aqui fica muito longe. Aqui, não dá.
Mas é uma folha de caderno, claramente é uma folha de caderno, com uma letra bonita, tudo em maiúsculo, escrito: os 8 vereadores da confusão. 2 pontos. Um bando de vagabundos são os maiores empecilhos da cidade. Estão colando nos postes. Você acredita? É século XXI. E os panfletos anônimos agora, cartazes, né? Anônimos. É um risco, né? Porque eu não sei onde é esse poste que foi colado esse cartaz, mas com certeza, com a quantidade de câmeras que a gente tem, não deve ser muito difícil descobrir que horas esse cartaz foi colado, e dependendo da qualidade da câmera, porque tem umas câmeras de monitoramento que pega até a placa do carro que passa na frente da casa, né? Então, se a pessoa estava de carro, ela parou o carro para colar esse cartaz. Se passou na caminhada e colou e foi embora. Bom, enfim, hoje é mais fácil identificar, mesmo tendo sido à noite, o que é bem provável. De qualquer maneira, fica o alerta aí, então, que agora nós temos panfletos colados em poste, cartazes, claro que anônimos, né? Claro que anônimos, colados em poste na cidade de Assis. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Já dá para entender o que vai acontecer na eleição, né? Já dá para entender o que vai acontecer na eleição. Quem está no poder vai ficar desesperado para ficar. E quem está fora quer tirar quem está dentro. É assim, né? Toda eleição. Mas agora o desespero é maior porque a eleição está muito equilibrada. Mesmo não tendo candidato, dá para a gente dizer que está tudo equilibrado. Mas, português, como é que você pode falar que a eleição está tudo equilibrada, sendo que a gente não sabe nem quem é candidato? Exatamente por isso, né? Que se a gente soubesse quem serão os candidatos, já talvez pudesse ter alguém que despontasse, mas pelos nomes ventilados, não dá para garantir quem vai ganhar a eleição. Não tem ninguém que desponta assim, olha, é o X. Ah, se o X entrar, é imbatível. É imbatível. Como não tem o X, nem o Mr. M, vamos aguardar para ver quem serão os candidatos. Mas já deu para perceber que a batalha será grande, né? E suja, infelizmente. A democracia deveria prevalecer apenas o debate, né? O diálogo, confronto de ideias, não esse tipo de sujeira que já começa a aparecer. Isso aqui é café pequeno, viu? Esse cartaz colado num poste, isso é café pequeno perto do que com certeza vai acontecer. E o que é muito triste, é que, lamentavelmente, infelizmente, muitos políticos, eu não vou generalizar, né? Mas, com certeza, a maioria dos políticos, principalmente que disputa cargo ao executivo, tem muito bandido que se aproxima desses políticos, né? Muitos bandidos que se aproximam desses candidatos a prefeito, a governador, a presidente, geralmente a cargos do executivo. E eu pergunto com qual interesse? Porque um prefeito não vai livrar ninguém da cadeia, né? Pelo contrário, às vezes até o prefeito vai preso. Mas e não dá para dizer que é só de um grupo ou de outro grupo, não. Lamentavelmente, como diz o meu amigo Queco, vem no pacote. Então, no pacote vem lá aqueles que têm ideias, aqueles que são brilhantes nas ideias, no planejamento, mas também vem essas desgraças juntas, né? Na maioria das vezes o discurso é o mesmo. É para me defender, porque tem muito bandido do outro lado, eu tenho que ter segurança, porque a polícia não vai garantir minha segurança, então eu tenho que arrumar uns barra pesada para andar do meu lado,
para evitar de ser agredido. É sempre o mesmo discurso. Aí ganha, tem que colocar na prefeitura, no governo, seja no governo municipal, estadual, federal. É uma desgraça, né? É uma desgraça que esse tipo de... E pode perceber que atrai, né? E o Queco tá certo, viu? Vem no pacote, junto com os que pensam, junto com os que querem o bem da cidade, junto com os que querem paz, vem essas desgraças. Mas por que é que vem? Se o candidato não quiser, ele fala, não quero, do meu lado eu não quero. Eu estou seguro aqui, não vou querer. Mas, depois que aceita aí vem a quadrilha, né? Depois tem que colocar a quadrilha na prefeitura, no governo. Difícil, muito difícil mesmo. Bom, deixa eu fazer um convite aqui que o Padre Vicente pediu para divulgar. Hoje é o dia da gente ouvir a Maristela. A Maristela hoje vem com o seu comentário. É uma terça-feira sim, uma terça-feira não. E hoje tem o comentário da Maristela. A dona Mafalda já está ligadinha para ouvir daqui a pouquinho qual será o comentário da Maristela. Por falar em Maristela, minha amiga Felina, ela está acompanhando aqui, ela e o seu Manuel. Felina, eu mandei uma mensagem para você no seu Zap, porque nós conseguimos aquilo que você estava solicitando. Conseguimos e precisamos entregar. Então, veja lá no seu Zap, eu não sei se você mudou o número do seu telefone. Se mudou, me avisa aí, porque nós já estamos com aquilo que você havia pedido, já conseguimos e precisamos entregar, tá bom? Entra em contato aí. O Padre Vicente pediu para a gente divulgar que vai ter festa lá na Praça da Vila Operária. Quermesse com noite festiva, vai ser uma festa. Esperemos que o tempo contribua, né? Será no sábado, dia 16. Vamos ouvir o que é? O que será? Noite festiva em louvor a Nossa Senhora das Dores. Dia 16 de setembro, na paróquia da Vila Operária, em Assis. Com início às 7h30 da noite. Praça de alimentação com pastel, espetinho, crepe suíço, bebidas, doces e sorvetes. Música ao vivo com Rodrigo Santana e banda. Teremos também brinquedos infláveis para as crianças se divertirem. Toda a renda será revertida em prol da pintura externa da paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Operária. Venha com toda a família participar dessa super noite festiva, dia 16 de setembro, na paróquia da Vila Operária. Não perca! Muito bem. Obrigado ao Padre Vicente e ao André. Saudade do André Luiz, trabalhamos muito tempo junto na Rádio Cultura AM 1020. Um abraço, viu, André? Saudade do André Luiz. Eu não sei se ele continua lá na Rádio Fema, mas tem se apresentado bastante nas noites, casamentos, formaturas. Ele e a banda Contato Imediato. Um abraço, viu, André? Um abraço. Vamos trazer a Maristela? Já são 20h20 da noite. Daqui a pouquinho tem novidade da Santa Casa. Hoje teve entrevista coletiva na Santa Casa. Daqui a pouquinho mesmo, você vai saber as novidades da Santa Casa, que tem nova direção. Vamos ouvir então o comentário da nossa amiga Maristela nesta terça-feira. Seja bem-vinda. Olá, Maristela. Olá, pessoal. Vocês já pensaram o quanto de poder vocês dão para outras pessoas e outras coisas que não estão em vocês e que não são vocês? O quanto de poder que vocês dão para algumas pessoas e depois vocês dizem: ah, me decepcionei tanto com aquela pessoa me decepcionou. Não, aquela pessoa não te decepcionou. Você se decepcionou porque você imaginava que aquela pessoa fosse alguém diferente daquilo que você viu, diferente daquilo que você imaginou. Muitas vezes a gente olha para alguém, para algum amigo, para algum familiar e acha que
esse ser é uma pessoa muito especial. Isso, em psicologia, se chama projeção. Até que ponto você não vê no outro aquilo que você tem de bom? Ou o contrário também é válido. Até que ponto você não vê no outro aquilo que você não tem de tão bom? Por isso é importante pôr os pés no chão. Não dê poder nem para o bem e nem para o mal, para ninguém. Seja você mesmo. Acredite em você. Comece a procurar o que você tem de bom e o que você não tem de tão bom, mas que você pode, através disso, se desenvolver, crescer, amadurecer. A gente amadurece, a gente se desenvolve a vida toda. Esse é o objetivo da vida. Ter mais consciência de si mesmo, ser uma pessoa cada dia melhor para você mesmo. Se você é uma pessoa boa para você, você vai ser uma pessoa boa para o outro e para o mundo. É isso que eu queria dizer hoje. Um abraço a todos e até daqui 15 dias. Um abraço, Maristela. São as chamadas falsas expectativas, né? A gente acaba criando expectativas, mas tem algumas questões que também precisam ser interpretadas, né? Eu falo isso, obviamente, sem conhecimento algum da psicologia. Conhecimento de vida, experiência. É inacreditável como algumas pessoas se transformam quando elas têm algum tipo de poder. Pode ser poder muito pequenininho. Como as pessoas se transformam quando elas têm algum tipo de poder. Tinha uma espécie de ditado que falava: dê o poder à mesa para alguém e você conhecerá essa pessoa. Então, quando você dá uma mesa, dá um poder para alguém que geralmente convive com você, ou que você tem conhecimento da sua atividade, algumas pessoas sobem na cabeça o poder e começam a agir como se fossem poderosos. Ultrapassa os limites do poder a ela dado, muitas vezes de maneira indevida, né? Mas é isso mesmo. Não é que a gente cria falsa expectativa. Na verdade, a gente acaba produzindo no alheio alguém que, na verdade, não é tudo aquilo que a gente imaginava. Nem para o bem, nem para o mal, né? Obrigado, viu, Maristela? Mais uma vez, pelos seus comentários que sempre provocam uma reflexão em todos nós. Mesmo que momentaneamente. Mas é muito importante. Muito obrigado, viu, Maristela? Mais uma vez. Faltando 15 minutinhos para as 8 da noite, hoje a Santa Casa, a mesa diretora da Santa Casa, a nova mesa, convidou a imprensa para conceder uma entrevista coletiva. E a notícia, eu não pude estar lá, em razão do horário, já tinha compromisso, 16 horas, horário que aconteceu essa entrevista coletiva, mas a minha amiga Dagmar, do Abordagem Notícias, esteve lá. E já está publicado no portal Abordagem o que foi discutido, o que foi anunciado. A partir do dia 1º de outubro, a Santa Casa de Assis ampliará suas instalações com novas unidades de atendimento, o que possibilitará o aumento de leitos e serviços para pacientes do SUS e ANSP,
particulares e convênios privados. Hoje, durante uma entrevista coletiva, as novidades foram anunciadas pelo novo diretor, Arnaldo Tomé, e por sua antecessora, Thelma Gonçalves Carneiro Espera de Andrade. Foi citado que os aumentos significativos de atendimentos, inclusive de internações, tornaram o Hospital Central e a maternidade pequenos, com estruturas físicas insuficientes. Nos últimos anos, a instituição realizou projetos importantes, como a reforma da ala SUS e da ala de internação de particulares e convênios privados, inauguração do novo pronto atendimento adulto e pediátrico, implantação da hemodinâmica, criação da UTI coronariana, ampliação do centro cirúrgico para 6 salas, além dos consultórios médicos na área central do hospital. Também iniciou, ainda em andamento, como a reforma da maternidade e a edificação da UTI neonatal e pediátrica e a construção do centro de diagnóstico por imagens e oncológico. Entretanto, o atendimento que vem sendo oferecido por meio das equipes da Santa Casa proporcionou um aumento maior na procura pelos serviços de saúde oferecidos, deixando a estrutura pequena para os planos da instituição. Esse fato, ainda em 2022, gerou inúmeras reuniões e discussões que levaram a diretoria executiva e o conselho de administração a decidirem de maneira unânime por expandir a instituição, aumentando assim os serviços oferecidos à população. Essa necessidade se tornou ainda mais urgente quando a instituição hospitalar, diante das mudanças, decidiu dar continuidade à assistência nos usuários de convênio. Veja como ficam os atendimentos com as novas unidades, a partir do dia 1º de outubro. O pronto atendimento do IANSP não vai ser lá na Santa Casa, vai ser lá no IAN, na rua Nájila Jubran, número 40, esquina com a rua Vitor Costa Romano, no Jardim Europa. Serviço de pronto atendimento, de urgência, emergência e internação. O Centro de Especialidades e Diagnósticos Particular e Convênios Privados, na Avenida Otto Ribeiro, 2530, no Jardim Europa. Serviços de pronto atendimento de exames de laboratório, clínico, radiografias, tomografia, densitometria óssea, mamografia, ultrassom, exames de endoscopia e colonoscopia. E a unidade Europa, Hospital de Especialidades Particulares e Convênios Privados, na rua Vitor Costa Romano, 97, no Jardim Europa, serviço exclusivo para pacientes particulares e de convênios privados com hotelaria e atendimento compatíveis com os hospitais de grandes centros. Os atendimentos no Hospital Central, pronto atendimento adulto e pediátrico particular e de convênios privados e maternidade, continuam normalmente com a mesma qualidade. Portanto, está aí. A Santa Casa ficou pequena pela quantidade de serviços a serem oferecidos e ela buscou parceiros nesse hospital do IAN, o Hospital São Francisco também, né? Ali no Jardim Europa, bem próximo a Malta, antiga Malta, quem diria, né? Antiga Malta, porque, ao que tudo indica, dificilmente voltará a funcionar a indústria de bebidas Malta. Tomara que eu esteja completamente errado, equivocado, e que a gente tenha logo notícias boas, mas a realidade parece ser muito triste, né? Os trabalhadores que não receberam salários, férias, muitos já foram à justiça, ajuizaram rescisão indireta para tentar liberar pelo menos o fundo de garantia que foi recolhido, né? Não sei se na integralidade.
De qualquer maneira, é triste saber que a Malta chegou a esse ponto. Mas esse hospital, então, parceiro da Santa Casa, é ali próximo da Malta, nos locais, nos endereços que eu informei. Tá bom? Obrigado, viu, Dagmar, por ter encaminhado também essa notícia na cobertura, na entrevista coletiva. E o professor Azevedo tem uma dica, e eu acredito que muita gente aqui não esteja passando pela situação que ele vai abordar, mas geralmente as pessoas têm dúvida. E por mais que a gente não esteja passando por essa situação, sempre tem alguém que a gente conhece que está passando ou que pergunta. A pergunta é: tem que pagar pensão em caso de separação para os filhos com mais de 18 anos de idade? O que você acha? Precisa ou não precisa pagar pensão? Esse é o assunto do professor Azevedo. Muito interessante cada dica que diariamente ele nos traz, tanto no programa Acorda Assis, na Rádio Interativa, como à noite aqui também. Vamos ouvir a dica do professor Azevedo. A partir de agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi, pessoal, tudo bem? Que ótimo! Mais uma dúvida dos nossos ouvintes, e essa daqui, muita gente, hein? Tá com dúvida. Professor, e a pensão alimentícia? Como fica? Vamos lá, hein? Vamos aqui conversar um pouquinho a respeito da pensão alimentícia, e a dúvida que chegou é essa. Meu filho não está recebendo pensão há um tempo e as parcelas estão atrasadas e já está sendo cobrada na justiça. E agora? Agora que vem aqui o detalhe. Agora que ele completou 18 anos, professor, o pai não quer mais pagar, porque diz que com a maioridade acaba automaticamente sua obrigação. E aí, professor, isso daí tá certo? Não tá certo não. A maioridade não exclui automaticamente a obrigação de pagar a pensão. Na mesma ação em que estão sendo cobrados os alimentos atrasados, pode ser demonstrado que o filho, mesmo que tendo atingido a maioridade, continue precisando da pensão. E é claro, precisa tudo isso ser conversado aonde? Lá no processo, não dá para ser de boca não. Essa regra consta lá numa súmula do STJ. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial. E aí, é claro, aqui a mãe, na maioria das vezes, que está com o filho, precisa, e o pai também, precisam conversar na decisão judicial, lá no termo que concedeu a pensão. Vocês precisam se acertar lá. Não pode ser de boca, porque isso daqui não vai dar certo, principalmente coisa de pensão alimentícia do filho. Então, em regra geral, completou a maioridade, cessa? Não cessa. Você tem que informar o juiz lá do processo da pensão alimentícia desse filho. Tá bom, professor? Fiquei com dúvidas. Nosso WhatsApp é o 18996068275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, Rural, Previdenciária, Empresarial e Consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito obrigado ao professor Azevedo. Com certeza, muita gente ainda tem essa dúvida, né? Muita gente ainda tem essa dúvida. Então, chegou nos 18 anos o filho, casal separado, precisa parar de pagar a pensão alimentícia? Pode até parar, mas tem que comunicar ao juiz, né? E lá no processo, como diz o professor Azevedo. Que ótimo! Obrigado, viu, professor? Obrigado pelas informações. Muito bacana, né? Você ter, eu digo que é sempre um golinho de conhecimento no direito. Como a gente cresce e tem algo que não tem bandido que nos tira, né? O conhecimento. Ninguém tira o nosso conhecimento.
pode vir armado, pode vir... Não tem jeito de tirar o nosso conhecimento. É algo que você adquire e ninguém tira. A não ser alguns casos da doença que você acaba esquecendo todo o conhecimento que teve, né? Mas obrigado, viu? Obrigado ao professor Azevedo pelas informações. E hoje tivemos um fato triste, aconteceu na cidade. Uma pessoa estava num carro de aplicativo ali próximo à Sabesp, teve um mal súbito e, infelizmente, faleceu. Ao que tudo indica, um infarto. A pessoa chegou a ser socorrida, mas, infelizmente, não resistiu. E nós não temos ainda a identidade. A pessoa, um senhor, foi levado o corpo para o IML e ainda não temos, pelo menos eu não recebi ainda a identidade dessa pessoa. Nós vamos tentar, assim que terminar a nossa transmissão, buscar essa informação. Como também vamos tentar buscar informação dos jogos da melhor idade. Melhor idade, entre aspas, né? Hoje uma amiga mandou uma mensagem em português, melhor idade, depois dos 60, não dá para a gente dizer que nós estamos na melhor idade, né? Por mais que queiram enfeitar, não é a melhor idade, né? São conceitos diferentes. Enfim, em São José do Rio Preto está acontecendo mais uma edição dos Jogos da Melhor Idade para participantes com mais de 60 anos de idade. É impressionante que nós temos lá atleta que estará participando no atletismo com mais de 84 anos. Não sei que prova vai disputar, mas, enfim, está lá, vai representar a CIS. E hoje começam as disputas. Teve abertura à tarde, já deve estar havendo disputa. E se eu tiver informação, às 8h30 da noite, aqui no Bola na Rede, a gente vai trazer essas informações. Mas agora, faltando 2 minutinhos para as 8 da noite, aquela triste, mas necessária, última informação. Sepultamentos ocorridos em Assis nesta terça-feira. O bebê Samuel Pedro foi sepultado 8h30 da manhã. Tivemos o sepultamento do senhor Adolfo Pires da Fonseca, de 81 anos de idade. E também de Edivaldo Fraga de Oliveira, que foi velado na Prudenciana. Ele morreu em Ourinhos. Amanhã será sepultado o tenente Barcarolo, João Batista Barcarolo, ele que tem 75 anos de idade, e seu velório acontece na sala 4 do Centro Funerário São Vicente. O sepultamento está marcado para as 8 horas da manhã, logo no primeiro horário do Cemitério da Saudade, em Assis. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite de terça-feira, uma ótima semana, lembrando que a semana, para muitos, termina amanhã, né? De dias trabalhados, porque quinta-feira é feriado, 7 de setembro, dia da independência. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Fiquem com Deus. Tchau.